gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um capítulo então da nossa aventura? Hoje nós iremos para o capítulo 11, mas vamos retomar um pouquinho o capítulo 10. No capítulo 10, a Dorothy e seus amigos, eles chegaram no portão da cidade das Esmeraldas, lá onde tem o reino de Oz, né? Então, o guardião, ele começou a fazer algumas perguntas para eles, né, o que eles gostariam, e ele realmente disse que se eles desejassem aquilo mesmo, que ele acharia que Oz não teria problema nenhum em ajudá-los, né. Falaram também que o Oz ele não gosta de pessoas que não sejam honestas, mas mesmo assim eles quiseram entrar para fazer a tentativa, né, de conversar com o mágico para ver se conseguem realizar os seus desejos. Então o guardião deu um óculos para cada um deles. Lembram que até o leão ficou muito engraçado de óculos, e para eles não ficarem com os olhos machucados pelo brilho que tem a rua, né, da cidade das Esmeraldas. Então vamos lá, vamos ver se realmente eles conseguiram conversar com Oz, o que eles acharam dessa maravilhosa cidade. Então, hoje nós vamos para o capítulo 11, a maravilhosa cidade de Oz. Vamos lá. No início, mesmo com os olhos protegidos pelos óculos verdes, Dorothy e seus amigos ficaram deslumbrados pelo brilho daquela maravilhosa cidade. As ruas abrigavam dos dois lados casas de mármore verde, cravejadas por toda parte de esmeraldas cintilantes. As calçadas eram do mesmo mármore verde, e onde as lajotas do piso se juntavam havia fileiras de esmeraldas, bem perto umas das outras, cintilando ao sol. As vidraças das janelas eram verdes, o céu tinha um tom esverdeado e até os raios do sol eram verdes. Havia muitas pessoas, homens, mulheres e crianças andando por ali, todas vestidas de verde com tom de pele esverdeado. Olhavam curiosos para Dorothy, para aquele seu grupo tão estranho e variado, e as crianças corriam e se escondiam atrás das mães quando viam o leão, mas ninguém falou com eles. Havia muitas lojas na rua e Dorothy viu que tudo que vendiam era verde. Doces e pipocas verdes, sapatos verdes, chapéus e roupas verdes de todo tipo. Numa das lojas, um homem vendia limonada verde e Dorothy viu algumas crianças comprando e pagando com moedinhas verdes. Parecia não haver cavalos ou animais de nenhum tipo. Os homens carregavam suas coisas para cima e para baixo em carrinhos verdes que eles mesmos puxavam. Todos pareciam felizes, satisfeitos e prósperos. O guardião dos portões foi guiando-os pelas ruas até chegarem a um grande edifício, bem no meio da cidade, que era o Palácio de Oz, o Grande Mágico. Havia um soldado na porta, de uniforme verde, e com uma longa barba verde. São forasteiros, disse o guardião dos portões, e pedem para ver o Grande Oz. Entrem, respondeu o soldado, e levem sua mensagem. Entraram então pelos portões do palácio e foram conduzidos a uma grande sala com um tapete verde e uma linda mobília verde com esmeraldas incrustadas. O soldado fez todos limparem os pés em um capacho verde antes de entrarem na sala, e quando se sentaram disse amavelmente: "Por favor, fiquem à vontade enquanto vou até a porta da sala do trono e diga a Oz que vocês estão aqui." Tiveram que esperar um longo tempo até o soldado voltar. Quando ele finalmente voltou, Dorothy perguntou: "Você viu Oz?" "Oh, não", respondeu o soldado, "eu nunca o vi, mas falei com ele, que estava sentado atrás de seu biombo, e passei sua mensagem.
Ele disse que irá recebê-los se desejarem, mas que atenderá um por vez e apenas um por dia. Portanto, como terão que permanecer no palácio por vários dias, vou mostrar-lhes os quartos onde poderão descansar da viagem com todo o conforto. Obrigada, disse a menina. É muito gentil da parte de Oz. O soldado, então, soprou um apito verde e, na mesma hora, uma jovem com um lindo vestido de seda verde entrou na sala. Tinha cabelo e olhos verdes muito bonitos e fez uma profunda reverência a Dorothy, dizendo: Siga-me, vou lhe mostrar seu quarto. Então, Dorothy despediu-se de seus amigos, com exceção de Totó, que ela pegou no colo, e acompanhou a moça verde por 7 passagens e 3 lances de escadas até que chegaram a um quarto na frente do palácio. Era o quartinho mais lindo do mundo, com uma cama confortável e macia, coberta por lençóis de seda verde e por uma coxa verde de veludo. Havia uma pequena fonte no meio do quarto, de onde um jato de perfume verde era borrifado no ar e caía numa bacia de mármore também verde, lindamente esculpida. Flores verdes magníficas enfeitavam as janelas e havia uma prateleira com uma fileira de livrinhos verdes. Quando Dorothy teve tempo de folheá-los, descobriu que eram cheios de curiosas gravuras verdes muito engraçadas que a fizeram rir muito. Dentro de um guarda-roupa, encontrou muitos vestidos verdes de seda e veludo e todos ficavam muito bem nela. Sinta-se perfeitamente em casa, disse a moça verde, e se precisar de alguma coisa, só tocar a campainha. Oz mandará chamá-la amanhã de manhã. Ela deixou Dorothy sozinha e voltou para cuidar dos outros. Conduziu-os também aos seus aposentos e cada um deles viu-se alojado em alguma parte muito agradável do palácio. É claro que, no caso do espantalho, essa gentileza foi algo supérfluo, porque quando ele se viu sozinho em seu quarto, ficou como um tonto, em pé, no mesmo lugar, no corredor de entrada, esperando a manhã chegar. Deitar não iria fazê-lo descansar, e ele tampouco era capaz de fechar os olhos. Então, ele passou a noite toda olhando para uma pequena aranha que tecia sua teia num canto do quarto, como se aquele não fosse um dos aposentos mais maravilhosos do mundo. O homem de lata deitou na cama por força do hábito, pois ainda lembrava de quando era feito de carne e osso. Mas como não era capaz de dormir, passou a noite mexendo suas juntas para lá e para cá, garantindo que continuassem funcionando bem. O leão teria preferido numa cama de folhas secas na floresta e não gostou de ficar trancado num quarto, mas tinha bom senso suficiente para não se preocupar com isso. Então pulou na cama, se enroscou como um gato, ronronou e logo depois já estava dormindo. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, a moça verde veio buscar Dorothy e a fez usar um dos vestidos mais lindos de cetim verde com brocados. Dorothy vestiu também um aventalzinho verde de seda e amarrou uma fita verde em volta do pescoço de Totó e foram para a sala do trono do grande Oz. Primeiro, passaram por uma grande sala cheia de damas e cavalheiros da corte, todos muito elegantes. Essas pessoas não faziam nada a não ser conversar, mas iam lá toda manhã e ficavam esperando do lado de fora da sala do trono, embora nunca tivessem permissão para ver Oz. Quando Dorothy entrou, olharam-na com curiosidade e um deles cochichou para ela: Você veio realmente olhar o rosto do terrível Oz? Claro, respondeu a menina, desde que ele me receba. Ah, com certeza irá recebê-la, disse o soldado que havia levado sua mensagem ao mágico, embora ele não goste que venham pedir para vê-lo.
Na verdade, de início ele ficou irritado e disse para mandá-la embora para o lugar de onde você tinha vindo. Depois me perguntou como você era, e quando mencionei seus sapatos brilhantes, ficou muito interessado. Em seguida, falei da marca que você tem na testa, e então ele decidiu admiti-la à sua presença. Naquele instante, soou uma campainha e a moça verde disse a Dorothy: Esse é o sinal. Você deve entrar na sala do trono sozinha. A moça abriu uma portinha e Dorothy entrou decidida e viu-se em um lugar maravilhoso. Era uma sala grande, redonda, com um teto alto em arco, e tanto as paredes quanto o teto e o chão eram recobertos por grandes esmeraldas, muito próximas umas das outras. No centro do teto havia uma grande luz, brilhante como o sol, que fazia as esmeraldas cintilarem de maneira deslumbrante. Mas o que mais chamou a atenção de Dorothy foi o grande trono de mármore verde que ficava no meio da sala. Tinha a forma de uma cadeira e reluzia com pedras preciosas como todo o resto. No centro da cadeira havia uma cabeça enorme, sem corpo para sustentá-la e sem braços nem pernas. A cabeça não tinha cabelo, mas tinha olhos, nariz e boca, e era maior do que a cabeça do maior dos gigantes. Enquanto Dorothy admirava aquilo com espanto e medo, os olhos da cabeça giraram lentamente e se voltaram para ela, firmes e fixos. Então, a boca se moveu e Dorothy ouviu uma voz que disse: Sou Oz, o grande e terrível. Quem é você e por que veio me procurar? Não era uma voz tão terrível como ela esperava que fosse sair daquela cabeça enorme. Então criou coragem e respondeu: Sou Dorothy, a pequena e humilde. Vim procurá-lo para pedir ajuda. Os olhos ficaram um minuto inteiro fitando-a, pensativos. Então a voz disse: Onde você conseguiu esses sapatos brilhantes? Eram da bruxa má do leste, e fiquei com eles depois que a minha casa caiu em cima dela e a matou, respondeu a menina. E onde arranjou essa marca na sua testa? Continuou a voz. É onde a bruxa boa do norte me beijou quando se despediu de mim e me mandou procurá-lo, disse a menina. De novo, os olhos se fixaram nela firmes e viram que estava dizendo a verdade. Então, Oz perguntou: O que você deseja que eu faça? Que me mande de volta para o Kansas, onde estão minha tia Anne e meu tio Henry, respondeu ela séria. Não gosto do seu país, embora seja muito bonito, e tenho certeza que a tia Anne deve estar terrivelmente preocupada por eu estar ausente há tanto tempo. Os olhos piscaram 3 vezes e então olharam para o teto e depois para o chão e ficaram revirando de um jeito tão bizarro que pareciam querer reparar em cada detalhe da sala. Finalmente, eles pararam e fitaram Dorothy de novo. Por que eu deveria fazer isso por você? Perguntou Oz. Porque você é forte e eu sou fraca. Porque você é o grande mágico e eu sou só uma garotinha. Mas você foi forte o suficiente para matar a bruxa má do leste, disse Oz. Foi sem querer, retrucou Dorothy com simplicidade. Não tive como evitar. Bem, disse a cabeça, vou lhe dar minha resposta. Você não tem o direito de esperar que eu mande você de volta para o Kansas, a não ser que faça algo por mim em troca. Neste país, todo mundo tem que pagar por tudo que recebe. Se você quer que eu use meus poderes mágicos para mandá-la de volta para casa, deve fazer algo por mim primeiro. Se me ajudar, ajudarei você. O que eu tenho que fazer? Perguntou a menina. Matar a bruxa má do oeste, respondeu Oz. Mas eu não posso, exclamou Dorothy muito surpresa. Você matou a bruxa do leste e está usando os sapatos brilhantes dela, que tem um feitiço poderoso. Agora sobrou apenas uma bruxa má em toda esta terra,
e quando me disser que ela está morta, mandarei você de volta para o Kansas. Antes disso, não. A garotinha começou a chorar. Estava muito decepcionada. Os olhos então piscaram de novo e se voltaram para ela ansiosos, como se o grande Oz achasse que ela poderia ajudá-lo se quisesse. Nunca matei ninguém de propósito, disse o Dorothy soluçando. Mesmo que quisesse fazê-lo, como poderia matar a bruxa má? Se você, que é o grande e terrível, não foi capaz de matá-la, como espera que eu consiga? Não sei, disse a cabeça, mas a minha resposta é essa. E até que a bruxa má morra, você não verá o seu tio e sua tia de novo. Lembre-se que ela é má, tremendamente má, e que precisa ser morta. Agora vá, e não peça para me ver de novo antes de ter cumprido a sua tarefa. Na maior tristeza, Dorothy saiu da sala do trono e voltou para onde o leão, o espantalho e o homem de lata esperavam para ver o que o Oz havia dito. Perdi as esperanças, disse ela muito triste, porque Oz não vai me mandar para casa a não ser que eu mate a bruxa má do oeste, e isso eu não vou fazer jamais. Seus amigos ficaram aborrecidos, mas não podiam fazer nada para ajudá-la. Então Dorothy foi para o seu quarto, deitou na cama e chorou até adormecer. Na manhã seguinte, o soldado da barba verde foi até o espantalho e disse: Venha comigo. Oz mandou chamá-lo. O espantalho seguiu-o e foi recebido na grande sala do trono, onde viu sentada no trono de esmeraldas uma dama lindíssima. Usava um vestido de gaze de seda verde e sobre os cachos verdes esvoaçantes de seu cabelo ostentava uma coroa de joias. Dos seus ombros saíam asas de cores fantásticas e tão leves que tremulavam até mesmo sob a mais leve brisa. Depois que o espantalho fez sua reverência diante daquela linda criatura, do melhor jeito que seu recheio de palha permitiu, ela olhou com doçura e disse: Sou Oz, o grande e terrível. Quem é você e por que veio me procurar? O espantalho, que esperava ver a grande cabeça da qual Dorothy lhe falara, ficou muito impressionado, mas respondeu com convicção: Sou apenas um espantalho recheado de palha, portanto não tenho cérebro, e vim procurá-lo para suplicar que coloque um cérebro na minha cabeça no lugar da palha. Assim poderei me tornar um homem como outro qualquer. E por que deveria fazer isso por você? Perguntou a dama. Porque você é sábia e poderosa e ninguém mais pode me ajudar, respondeu o espantalho. Nunca concedo favores sem receber algo em troca, disse Oz, mas posso lhe prometer o seguinte: se você matar a bruxa má do oeste para mim, lhe darei um ótimo cérebro tão bom que você será o homem mais sábio da terra de Oz. Achei que tivesse pedido a Dorothy para matar a bruxa, disse o espantalho surpreso. Sim, fiz isso, mas não me importa quem vai matá-la. Enquanto ela não for morta, não vou atender ao seu desejo. Agora vá, e não me procure de novo até que se torne merecedor do cérebro que tanto deseja ter. O espantalho voltou triste para os seus amigos e contou o que Oz havia dito, e Dorothy se surpreendeu quando lhe disse que o grande mágico não era uma cabeça como ela tinha visto, mas uma linda dama. Não importa, disse o espantalho. Acho que ela precisa de um coração tanto quanto o homem de lata. Na manhã seguinte, o soldado da barba verde veio buscar o homem de lata e disse: Oz mandou buscá-lo. Siga-me. O homem de lata acompanhou e chegou à grande sala do trono. Não sabia se iria ver Oz como uma linda dama ou como uma cabeça, mas esperava que fosse linda dama. Por que? Disse a si mesmo. Se for a cabeça, com certeza não vão ganhar um coração, pois uma cabeça não tem coração e, portanto, não poderá sentir nada por mim.
mas se for a linda dama, vou implorar bastante para que me dê um coração, porque dizem que todas as mulheres têm um coração muito bondoso. Só que quando o homem de lata entrou na grande sala do trono, não viu nem a cabeça, nem a dama, pois Oz havia assumido a forma da mais terrível besta. Era quase do tamanho de um elefante, e o trono verde não parecia suficientemente forte para suportar o seu peso. A besta tinha a cabeça como a de um rinoceronte, só que com 5 olhos. Do seu corpo saíam 5 longos braços e tinha também 5 pernas compridas e finas. Os pelos eram densos, grossos como lã e cobriam todas as suas partes. E era impossível imaginar um monstro de aspecto mais pavoroso. Foi uma sorte o homem de lata não ter coração naquela hora, pois teria batido forte e acelerado de tanto terror. Mas como era feito só de lata, o lenhador não sentiu medo nenhum, embora tenha ficado muito desapontado. Sou Oz, o grande e terrível, disse a besta, com uma voz que era um grande rugido. Quem é você e por que veio me procurar? Sou um lenhador feito de lata, portanto não tenho coração e não sou capaz de amar. Então peça que me dê um coração para que eu possa ser como os outros homens. E por que eu deveria fazer isso? Perguntou a besta. Porque eu pedi, e só você pode atender ao meu pedido, respondeu o lenhador. Oz rugiu baixinho ao ouvir isso, mas disse irritado: se você quer mesmo um coração, deve fazer por merecê-lo. Como? Ajude Dorothy a matar a bruxa má do oeste, retrucou a besta. Quando a bruxa estiver morta, venha me procurar e lhe darei o maior, mais bondoso e mais amoroso coração de toda a terra de Oz. Então, o homem de lata voltou desanimado até onde estava seu amigo para contar-lhes da terrível besta que havia visto. Todos ficaram muito impressionados com as várias formas que o grande mágico podia assumir, e o leão disse: se quando eu for vê-lo encontrar uma besta, vou dar o meu rugido mais poderoso, e ele vai ficar tão assustado que me dará tudo que lhe pedi. E se for a linda dama, vou fingir que pulo em cima dela e assim a obrigarei a atender meu pedido. E se for a grande cabeça, ficará à minha mercê, porque vou fazê-la rolar pela sala inteira até que prometa dar a todos nós o que desejamos. Portanto, alegrem-se, meus amigos, porque tudo vai se acertar logo. Na manhã seguinte, o soldado da barba verde levou o leão até a grande sala do trono e pediu que fosse à presença de Oz. O leão entrou decidido pela porta e, ao olhar em volta, surpreendeu-se a ver que diante do trono havia uma bola de fogo tão ameaçadora e brilhante que ele mal podia sustentar o olhar. A primeira coisa que lhe passou pela cabeça foi que Oz havia se queimado por acidente e se incendiado, mas quando tentou se aproximar, o calor era tão intenso que chamuscou seus bigodes e ele recuou, tremendo, até a porta. Então, uma voz grave e pausada veio da bola de fogo e proferiu as seguintes palavras: sou Oz, o grande e terrível. Quem é você e por que veio me procurar? E o leão respondeu: sou o leão covarde, tenho medo de tudo. Vim implorar que me dê coragem para que eu possa me tornar realmente o rei dos animais, que é como os homens me chamam. E por que deveria lhe dar coragem? Perguntou Oz. Porque de todos os mágicos você é o maior e o único com poder de atender ao meu pedido, respondeu o leão. A bola de fogo ardeu intensamente por um tempo e a voz disse: traga-me a prova de que a bruxa má está morta e então lhe darei coragem. Mas enquanto ela viver, você continuará covarde. O leão ficou irritadíssimo com essas palavras, mas não podia retrucar, e enquanto estava em pé, em silêncio, olhando para a bola de fogo, esta ficou tão quente que ele virou as costas e saiu correndo da sala.
Ficou contente ao ver seus amigos esperando por ele e contou como havia sido sua terrível entrevista com o mágico. O que faremos agora? Perguntou Dorothy desanimada. Só temos uma coisa a fazer, respondeu o leão. Ir à terra dos Winks, procurar a bruxa má e destruí-la. Mas e se não der certo? Disse a menina. Então nunca vou conseguir ter coragem, declarou o leão. E eu nunca terei um cérebro, acrescentou o espantalho. E eu nunca terei um coração, disse o homem de lata. E eu nunca mais vou ver a tia Anna e o tio Henry, disse o Dorothy, começando a chorar. Cuidado! Gritou a moça verde. As lágrimas vão cair no seu vestido de seda verde e podem manchá-lo. Então Dorothy secou os olhos e disse: Acho que a gente deve tentar, mas com certeza não quero matar ninguém, mesmo que seja para ver a tia Anne de novo. Eu vou com vocês, mas também sou covarde demais para matar a bruxa, disse o leão. Também irei, declarou o espantalho, embora ache que não vou ajudar muito, porque eu sou muito tonto. E eu não tenho fibra nem para machucar uma bruxa, observou o homem de lata. Mas se vocês forem, com certeza eu irei junto. Portanto, decidiram iniciar a sua viagem na manhã seguinte. O lenhador afiou seu machado numa pedra verde de amolar e providenciou que suas juntas fossem devidamente lubrificadas. O espantalho recheou seu corpo com palha nova e Dorothy pintou os olhos dele de novo para que pudesse enxergar melhor. A moça verde, que foi muito boa com eles, encheu a cesta de Dorothy de coisas boas de comer e amarrou um sininho no pescoço de Totó com uma fita verde. Eles foram para a cama bem cedo e dormiram muito bem até o dia raiar, quando foram acordados pelo canto de um galo verde, que vivia no quintal dos fundos do palácio, e pelo cacarejar de uma galinha que havia botado um ovo verde. Então, gente, esse capítulo, né, ele foi um pouquinho maior do que os outros, porque, enfim, né, falava da maravilhosa cidade de Oz, o que tanto eles queriam encontrar, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, são os personagens, eles estão se despedindo, né, da cidade de Oz ali, do pessoal que atendeu eles, né? O leão ainda de óculos. Então tá, vamos ver então se realmente eles vão conseguir ou não matar a bruxa má, né? Pra conseguir os seus desejos. Tá bom, gente? Um beijo. Fique com Deus. Tchau.